E aí pessoal, tudo bom? No capítulo de hoje, 250 de Jujutsu Kaisen, o Yuta mostrou uma variação absurda em técnicas copiadas, amaldiçoadas, tá? E outra coisa também, temos informações referente aos braços do Itadori, então fica com a gente até o final e a gente vai falar um pouquinho sobre essas técnicas do próprio Yuta, que ele utilizou no capítulo 250, e também referente aos braços do Itadori, por que tá daquela forma, e qual o sentido, e qual o propósito, na verdade, dele estar utilizando aquela nova técnica. Então bora lá. Pessoal, o capítulo ele começa o Yuta invocando várias rikas. Essa técnica lembra bastante a técnica do Dhruv, né? Principalmente por conta desse círculo que fica em torno do Sukuna. Também por conta do domínio do Dhruv ser algo espacial. Para quem não sabe, o Dhruv, ele não é um feiticeiro fraco, né? Ele não é um feiticeiro de baixo nível. Ele existe há centenas de anos e até conquistou um ponto ali do Japão. O Dhruv em si, ele tem Shinigamis, que é um rato bem grande, e também tem um grupo de Pterodáctilos. O Yuta, quando ele enfrentou o Dhruv, ele usou essa técnica contra a Uro, e o Yuta também criou um domínio, né, com seu Shinigami, e ele botou a Rika para ficar como se fosse um Shinigami voador. E ele também foi capaz de isolar a Uro das rotas que o Shinigami voava. Então bora lá. Pessoal, o Itadori, sem perder muito tempo, ele mete a mão no Sukuna. As mãos do Itadori têm um propósito muito importante aqui nesse capítulo 250, mas conforme eu for explicando, vocês vão entender melhor a função dela. Com essa ousada que o Itadori acerta no Sukuna, o Sukuna ele sente a alma dele tremer. Então, enquanto ele fica nessa, a Rika ela vem de cima para acertar o Sukuna, mas o Sukuna acaba se desviando. O Sukuna, apesar de estar utilizando apenas os dois braços, está dando muito trabalho pra galera. E o pior é que ele não pode desocupar os dois braços inferiores, porque os dois braços inferiores estão fazendo o selo do sexto oco de Vini, né? Isso evita que o Sukuna leve um acerto garantido da técnica de expansão de domínio do Yuta. Então, falando um pouquinho sobre os braços do Itadori, pessoal. O braço do Itadori, toda vez que ele acerta a mão no Sukuna, o Sukuna, ele sente a separação da ligação entre a alma dele e o corpo do Megumi. Pessoal, é como o Itadori estivesse atacando direto aquele local onde o Sukuna ficava sentado. Não sei se vocês vão lembrar, funciona como se fosse um reino, uma dimensão. Ele ficava sentado em pilhas de ossos, é mais ou menos aqui dali, é como o Itadori estivesse acertando direto aquele local. Então é isso, o Itadori está querendo acertar diretamente esse local para fazer a separação da ligação do Sukuna com o Megumi. Mas para que ele quer fazer isso? Para poder enfraquecer. É a única forma de fazer o Sukuna parar de gerar tanta energia, entendeu? Pois é, vocês se lembram de quando o Sukuna ele possuiu o Megumi? Ele ficou mais ou menos assim. Então eles querem deixar o Sukuna mais ou menos próximo daquele estado que ele estava lá no início, né? Sem liberar 100% do seu poder. E nesse período que o Sukuna tinha acabado de assumir o corpo do Megumi, ele não podia nem usar o desmantelar. Naquele período, ele estava tendo um probleminha com a questão do Megumi, por conta da questão da liberação. É como o Megumi ele tivesse interferindo o Sukuna de utilizar 100% da sua energia. Beleza, voltando aqui pra batalha, a Rika e o Itadori eles formam uma dupla. Então eles tentam um ataque coordenado. A Rika pega o Itadori e joga ele, e acompanhando o ritmo temos o Yuta chegando pelas costas do Sukuna, utilizando a técnica novamente da Ura. O Sukuna rapidamente, como sempre, se defende, mas eu creio que a ideia deles era dividir a percepção do Sukuna. É tal que o Itadori chega no Sukuna dando uma grande chave de braço. Então, o Sukuna, ele ainda pode fazer a questão do desmantelar. Então é isso que ele faz no Itadori. Ele solta um desmantelar no peito do Itadori. De momento, a atitude do Itadori ela é um pouco duvidosa, porque o Sukuna também ainda tem o clivar. É uma técnica muito pancada, meus amigos. Simplesmente mortal. Mas o Yuta chega com a técnica amaldiçoada da Inumaki, e ao mesmo tempo ele usa o gelo fino da Uro, novamente. Com essa pancada no Sukuna, o Sukuna ele sai voando para muito longe. Sem perder muito tempo, a Rika vem por cima do Sukuna, e você vê que foi um golpe muito forte da rainha. E outra coisa também, eles não podem dar espaço pro Sukuna. Então, sem deixar espaço, o Itadori e o Yuta chegam pra cima, porque se deixar ele respirar ou pensar demais, meu amigo, já era. Mas o Sukuna, independente da posição, ele sempre consegue contra-atacar. Então ele acaba usando vários cortes, na verdade, o desmantelar, e os dois, o Itadori e o Yuta, eles são acertados. Mas chegando por cima, vem novamente a Rika, mas ele consegue bloquear novamente. Então a Rika pega um corte ali na mão dela, e isso faz o Sukuna ter uma pequena vantagem, mesmo que por um período muito curto. E ele aproveita totalmente esse período, e ele manda um desmantelar. Apesar deles baterem e atacarem, o Sukuna ainda tá lá. Então, os três estão muito machucados, contando com a Rika.
E eu creio fortemente que sim, que o Yuta tem algo a mais. E o Itadori e ele, eu creio que já estavam prevendo esse início de porradaria. Porque o Yuta, pessoal, ele tem um grande arsenal. E o Itadori ele também tem um grande conhecimento, porque ele já presenciou o Sukuna lutando, ele já lutou contra o Sukuna, então eu creio que eles já estavam prevendo esse início de combate. Pessoal, vale lembrar também que o Sukuna já sabe a base do plano deles, tá? Não sabe 100%, né, como é que eles vão executar, mas o Yuta, ele precisa urgentemente de uma técnica inata, um pouco mais peculiar no sentido de surpresa e força também. E deixar assim também um pouco mais de canto essas técnicas da Uro. Em seguida, os três vão pra cima do Sukuna, o Sukuna sempre na defensiva e também não dá outra, ele consegue defender novamente. Mas talvez essa seja a ideia do próprio Yuta. Deles atacar, até surgir uma nova técnica. Porque toda vez que o Yuta ataca o Sukuna, ele surpreende com uma nova técnica. Porque dessa vez o Yuta, ele utiliza uma técnica copiada do Charles, tá? Pessoal, pra quem não sabe, essa técnica amaldiçoada do Charles, ela permite você enxergar alguns segundos do futuro. Então é a melhor forma para você bater de frente com o Sukuna, porque você consegue prever alguns movimentos dele. Pessoal, o ritmo dos dois está muito bom, tanto do Yuta quanto do Itadori. Sem pensar muito, eles vão para cima, vão pra pancadaria contra o Sukuna, tá? O Yuta ligeiramente pega outra espada e de novo ele vai usar uma técnica da Uro. Só que a técnica que ele utiliza agora é de dobrar o espaço. Ele usa isso para fazer uma cortina na frente dele. Depois do último avanço, o Sukuna ele faz uma expressão meio reflexiva, entediada, porque como eu falei, talvez o Yuta esteja usando a técnica da Uro pro Sukuna começar a subestimar ele, né? E eles usarem isso também como uma vantagem, porque eu tenho certeza que nessas espadas que ele tem uma que deve ser muito forte, só que eles podem utilizar apenas uma vez e não podem errar de forma alguma. Então o Sukuna fica achando o Yuta muito fraco, porque ele fica sempre repetitivo. Então, no ataque do Sukuna, na hora que ele segura a espada do Yuta, ele recebe vários cortes na cara. Cara, fica quase que perceptível que sim, o Yuta copiou os cortes do Sukuna. Cara, não só eu, mas todo mundo tinha quase certeza que a Rika, ela tinha que gerir o DNA da pessoa. Então, com isso, volta a indagação como funciona a técnica de copiar do Yuta, certo? De todas as técnicas apresentadas, essa sim está sendo um golpe bem poderoso mesmo. Não só poderoso, mas bem apelão. Talvez era isso que eles queriam fazer. O Sukuna usar mais da metade do arsenal dele, referente a técnicas, para ele poder copiar. Talvez a forma de copiar dele seja quando ele é acertado pelo oponente. Pessoal, assim como no capítulo anterior que vimos que o Sukuna, ele não tá se regenerando como antes, né? Tipo naquele período lá do Gojo. Nesse capítulo você viu que o Yuta, ele é bem flexível referente à questão de utilizar técnicas adquiridas. Então, meus amigos, uma salva de palma pro Yuta, porque sim, ele é bem poderoso. Fora a técnica colocada como acerto garantido, ele utilizou mais 3 técnicas só nesse capítulo. Agora me diz uma coisa, imagina se ele utiliza uma habilidade foda do Gojo e ele utiliza contra o Sukuna, certo? E do nada o Sukuna ele muda a reação do rosto dele e percebe que logo uma derrota tá bem perto de chegar. Pessoal, então esse foi o capítulo de hoje, o capítulo 250, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, comenta e se inscreva, porque na próxima quarta-feira a gente tá de volta, tá? Talvez não tenha, porque a galera que tava divulgando a questão dos spoilers dos mangás, eles foram presos, né? Não sei se vocês souberam da notícia, mas a gente tá aqui à disposição. E assim que sair, hoje, por exemplo, saiu na quinta, né? Geralmente sai na quarta, mas assim que sair na quarta-feira, a gente já tá trazendo vídeo novo.